Olá, olá, pessoal! Seja bem-vindo para a nossa live de quinta, dando sequência da gente falando sobre gestão do tempo. Vou colocar aqui que hoje eu vou inovar, vamos ver se vai funcionar aqui, que eu vou colocar a live também no YouTube, então vocês vão me ver olhando para cá de vez em quando, porque eu vou estar olhando aqui também para a tela do YouTube. Vamos torcer para que tudo dê certo. Vai dar? Com certeza. Vamos ver aqui. Beleza. Eu me olhando pra cá de vez em quando. Entrou. Porque eu vou estar olhando aqui também. Vou tirar o som aqui, senão a gente vai ficar doida ouvindo. Deixa eu acertar aqui a tela. Ótimo, maravilha. Maravilha. Estamos nas duas. E vamos lá. A gente vai estar falando hoje sobre, dando continuidade, sobre gestão do tempo, que a gente tem falado sempre, está sendo reincidente. Olha, muito bem, Helena, Kátia, Júnior entrando, nosso aniversariante do dia, Diogo, parabéns, agora ao vivo, feliz aniversário, tudo de bom, muitas felicidades para você. Estamos aqui hoje numa inovação, fazendo a live ao vivo também no YouTube. Estou experimentando hoje, espero que dê certo. Vamos ver se isso vai dar certo. Deixa eu ver a tela aqui como está, que parece que está meio cortando minha cabeça. Acho que agora foi. Acho que agora ficou legal por aqui. Então vamos lá. Gente, vamos continuar, que agora vou ficar falando aí durante um tempo aí, algumas lives falando sobre gestão do tempo, que eu acho que esse é um assunto que interessa muita gente. As pessoas estão sempre querendo fazer mais coisa, sempre reclamando que o dia é curto, que não tem tempo para fazer tudo que tem que fazer durante o dia, que o dia tinha que ter 48 horas e tal. Então, vamos aqui estudando e criando estratégias, né, para a gente melhorar o nosso desempenho, né? Então, a gente tem que estar aqui o tempo todo trabalhando para a gente melhorar e conseguir, como eu falo, realizar mais durante o nosso dia. Que o importante é a gente fazer coisas que sejam produtivas. Aqui, isso aqui é o foco. A gente tem que focar no que é produtivo e que vai levar a gente no próximo passo dentro dos nossos projetos. Sejam eles profissionais ou pessoais. Quando a gente se organiza, quando a gente faz uma boa gestão do nosso tempo, a gente consegue fazer tudo que a gente tem que fazer do trabalho, principalmente hoje em dia, né? Que a gente quase no mundo inteiro, a maioria das pessoas está trabalhando em home office. E acaba que o mundo, né? Os mundos se misturam, né? O seu trabalho com sua vida particular. As vidas viram uma só. Então, se você não fizer um bom gerenciamento do seu tempo, você não vai conseguir dar conta nem de um lado nem de outro. E não pode deixar as coisas se misturarem. Esse que é o grande segredo. Eu já cheguei a pecar nisso, por isso que eu falo. Eu já passei por muita coisa e hoje eu consigo organizar melhor o meu tempo e o meu dia, que é o tempo que eu trabalho, é o tempo que eu faço as coisas para mim e é o tempo que eu tenho com a minha família. Então a gente tem que estar sempre se organizando, que assim, quando a gente se organiza, a gente consegue fazer muito mais coisas durante o nosso dia e fazer aquilo que a gente realmente deseja, aquilo que a gente realmente quer, que é o nosso foco. Não adianta, às vezes a gente tem um dia lotado, um monte de coisa, mas aquilo que você precisava ou que você queria fazer, você não fez. Porque você não soube administrar bem as suas tarefas dentro do seu dia. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre algumas dicas, né? Algumas estratégias que a gente tem aqui para fazer o tempo render mais. Esse aqui é o importante aqui. Então, vamos começar aqui. A primeira dica, a gente falou aqui para essa live, são 7 dicas. Então, na verdade, eu separei 7 dicas para a gente falar sobre como a gente melhorar a nossa estratégia de gerenciar o tempo. Mas eu separei aqui 3 bônus para dar no final, para a gente completar 10, para a gente ter 10 estratégias aí no final de como a gente pode melhorar nossa organização do nosso dia. Então, a gente começa primeiro com a delegação de tarefas. Isso que eu falo, tudo que eu falo aqui, a gente pode aplicar tanto na vida profissional
como na vida particular. Então, a gente vai ter aqui o que acontece. Pensa que pode ser nos dois. Então, a gente pode delegar tarefas. Primeiro, olha, às vezes quando eu tô olhando para cá, porque eu tô com a tela do YouTube aqui também, vamos ver se vai dar certo essa experiência hoje. Todo mundo faz isso, né? Tem que dar certo aqui comigo também. Talvez precisemos de mais luz para a tela aqui do YouTube, mas a gente vai se acertando. Então, a gente tem que entender que delegar é importante. Oi, Priscila, que bom que você veio, maravilha! Então, vamos aqui, a primeira dica de como a gente organizar melhor a nossa vida, né, que eu tô falando. Primeiro, delegar. A gente tem que aprender a delegar tarefas. É fundamental isso. A gente tem que aprender a delegar, porque muitas vezes, no trabalho, vou dar um exemplo no trabalho, um exemplo na vida particular. Quando a gente delega tarefas no trabalho, se você é o líder, principalmente de uma equipe, quando você delega, demonstra em primeiro lugar que, para quem você está delegando, a pessoa sente que você está confiando no trabalho dessa pessoa, então a pessoa se sente valorizada, e ela fazendo uma atividade que é sua, você sendo superior, a pessoa vai perceber que ela ali está sendo treinada para um dia poder ocupar o seu lugar. E todo mundo quer isso, todo mundo quer crescer dentro do seu ambiente profissional, o que é muito bom. Então é importante a gente aprender a delegar tarefas, porque às vezes a gente tem uma agenda muito cheia, tem muita coisa para fazer no trabalho e nem tudo você precisa fazer. Um bom gestor é aquele que sabe delegar, sabe quais os seus subordinados, quais são as pessoas que realmente podem fazer aquela tarefa e vai saber delegar bem para pessoas que estão preparadas, que você treinou para executar aquela tarefa. Para quem entrou agora, eu estou olhando para cá também porque eu estou fazendo um teste hoje de fazer a live no Instagram e no YouTube. Então não estranhe que de vez em quando eu vou olhar aqui para outra tela, tá bom? Vamos fazer esse teste para ver se dá certo. Vamos lá, a gente tem que ir evoluindo e fazer com que dê certo. Então, ou seja, é importante, as pessoas se sentem valorizadas. E outra coisa, em casa, você também pode delegar tarefas. Você tem seus filhos, você tem seu marido, você tem quem mora com você, que você pode delegar a tarefa. Claro, de acordo com a capacidade de cada um, da sua idade, o que pode fazer, mas você pode delegar tarefas para que saia um pouco de você e não seja você a pessoa a fazer tudo. É importante isso, é importante essa delegação de tarefas. Assim a gente consegue tirar atividades nossas delegando para terceiros. Então, a primeira dica, tá? Delegue as tarefas. A segunda, a gente precisa priorizar o trabalho, gente. Não adianta você começar a fazer as coisas assim, pá. É aquela mesma coisa. Nós temos uma receita para seguir, tá? Fazer um bolo, por exemplo. Então, você tem que fazer uma coisa, outra. Se você já for para o final, para depois fazer a primeira coisa, não vai dar certo. Não vai dar certo. É a mesma coisa. Como uma receita de fazer uma comida. A gente precisa aprender a priorizar e saber a ordem, porque tem certas coisas, como assim, num projeto. A gente tem um projeto e o projeto tem uma ordem lógica para as coisas acontecerem. Tem a primeira etapa, a segunda, a terceira, porque senão não adianta você fazer a terceira antes da primeira, que às vezes os resultados precisam daqueles resultados da primeira, aquelas primeiras ações. Então não adianta fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que saber, ter o conhecimento da ordem que a gente precisa fazer. Então a gente precisa ter uma lista de tarefas do que precisa da nossa atenção imediata. Então, às vezes, tem tarefas que não são nem tão importantes assim, que consomem muito mais tempo e que ela não precisa ser feita agora. Ela pode ser feita depois ou numa etapa mais para frente. Então, a gente tem que saber priorizar e fazer uma lista de tarefas. É fundamental. Como eu falo, assim como seguir um passo a passo de uma receita para a gente cozinhar. É a mesma coisa. A gente tem que ter a lista de tarefas e saber a ordem do que tem que ser feito. Então, em resumo, a gente tem que priorizar as tarefas e focar naquelas que são as mais importantes, falando em trabalho, falando em atividade, que a gente organiza a nossa agenda no dia a dia. A gente tem que listar
E tem que organizar a agenda. Aqui eu sempre falo isso, a minha agenda tá aqui na minha frente. Toda rabiscadinha aqui embaixo, que já é. Então, tá sempre junto, a gente tem que saber o que a gente tem que fazer e a gente tem que saber a ordem. A terceira dica é a gente tem que fugir da procrastinação. Procrastinação é um problema. Hoje em dia está muito na moda falar sobre procrastinação. Existem muitos livros, hoje em dia muitos vídeos no YouTube, muitos vídeos aí na internet falando sobre isso. E a gente, não é por menos que se fala tanto sobre isso. Porque afinal esse é um dos itens que mais afetam negativamente a nossa produtividade. E pode resultar num gasto desnecessário nosso de tempo e energia. Então, temos que evitar procrastinar. Normalmente, nós procrastinamos aquelas tarefas que ou a gente não gosta de fazer aquilo, por algum motivo, é uma coisa que a gente não tem prazer em fazer, primeiro ponto, ou são tarefas que são muito complicadas. Você sabe que vai te dar um trabalho, uma coisa assim, e aí a gente acaba jogando para frente. Então, a gente tem que tentar procrastinar. Então, uma dica aqui é sempre no porquê que a gente precisa fazer aquela tarefa. A gente tem que pensar nisso. Por que eu preciso fazer essa tarefa? Então, você vai definir por que ela é importante e qual vai ser o resultado que você vai ter num curto, médio, longo prazo. Então, por isso que é importante a gente fazer essa avaliação. E claro, se for muito complicada, no exemplo de muito complicada, se for muito complicada, você tem que pedir ajuda. Peça ajuda para quem possa te ajudar, se você tiver alguma dificuldade. Então, é importante. Agora, uma dica que eu dou também se ela é importante e ela é uma tarefa do dia e você não gosta de fazer, faça ela primeiro. É assim que eu faço. Aquilo que eu acho chato, que eu não gosto, eu faço logo para me livrar. Eu penso assim, eu vou me livrar logo disso que eu não gosto e faço. Que é o melhor jeito. Se tem que ser feita, se ela é uma atividade que eu preciso fazer hoje, então vamos nos livrar logo dela. É uma dica que eu dou. É assim que eu faço, é assim que eu penso. Então, fuja da procrastinação. Fugir disso é um hábito. A gente tem que se treinar. A gente treinando, a gente consegue evoluir nisso e melhorando ao longo do tempo e parar de procrastinar. Quarta dica, estamos na quarta já, das 7, mas lembra que tem 3 bônus aí, 3 extras que eu vou dar também para a gente completar 10. Mas vamos lá na quarta. Na quarta, é o que eu falei daqui, a gente estava falando da lista, né, das tarefas, eu já mostrei aqui minha agenda. Agende as tarefas, seja como você quiser, como você gostar mais. Eu gosto aqui do papel, de escrever. Eu gosto do papel. Algumas eu até coloco na agenda do telefone. Hoje nem tanto, porque hoje a gente não tá na rua, né? Mas o dia inteiro. Mas às vezes, se a tarefa é uma hora que eu sei que eu vou estar na rua, que eu não vou estar no escritório, eu não vou estar em casa, o que eu faço é botar no telefone para ele apitar, para não me esquecer, né? Mas nós precisamos agendar as tarefas da maneira que você quiser. Como eu falo, papel, ou telefone, um aplicativo desses que existem tantos aí, né? Seja como for. Uma simples lista num papelzinho para levar no bolso é suficiente para a gente não esquecer e não deixar de fazer tudo que tem que ser feito. É importante, porque eu vejo pessoas que esquecem, pessoas que têm uma reunião e 10 minutos antes lembra da reunião e não se preparou para ela, às vezes precisava juntar informações, documentos para mostrar na reunião e não se preparou porque não agendou, não escreveu e aí acaba esquecendo. Pessoas que perdem consultas médicas, né, porque não anotou e esqueceu da consulta. Então é fundamental a gente agendar para não esquecermos. É fundamental. Então vamos para 5. Nós só não anotamos as tarefas, como a dica número 5 a gente tem que definir prazo para essas tarefas. Prazos realísticos. Prazos realísticos, minha gente. Quando a gente define, principalmente hoje em dia, principalmente
Para quem normalmente eu falo aqui, que são empreendedores individuais, normalmente, se você tem você definiu que você tem que fazer aquela tarefa, defina um prazo para ela. Definir prazo é importante, senão a gente não termina nunca, ou a gente não luta por aquele prazo para terminar. É importante a gente definir prazos. É outra dica para a gente conseguir realizar mais. Aí vamos para a dica número 6. Evite fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Olha, isso é um problema sério. Na verdade, as pessoas acham que fazer várias coisas ao mesmo tempo isso é produtivo, mas não é. Não é. Isso é uma coisa que sabota a nossa produtividade. O ser humano não é multitarefas. O ser humano não é multitarefas. Então, não façam isso, porque você tá te sabotando. Porque a verdade é a seguinte: se eu tenho 3 tarefas para serem feitas, se eu fizer as 3 ao mesmo tempo, eu vou demorar um tempo X e elas talvez não fiquem tão bem feitas. Se eu fizer uma de cada vez no seu tempo, simplesmente você vai fazer mais rápido, você vai focar numa única coisa de cada vez, você vai fazer melhor e mais rápido. Então, aquelas 3 tarefas, em vez do tempo X, você vai demorar um tempo Y menor do que X. Então, não faça 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso não ajuda em nada, não ajuda em nada. Quando a gente foca e se concentra numa coisa única, nós fazemos melhor e mais rápido. Pensa nisso. E vamos para a 7ª dica, a 7ª estratégia de como a gente realizar mais através da gestão do tempo. Que é uma dica, essa é uma dica boa, eu deixei ela por última das 7 dicas, apesar que como eu avisei aqui no início, são 7 dicas, mas tem 3 dicas bônus aqui que eu vou dar ainda, para a gente completar, na verdade, 10 estratégias aí de como a gente fazer uma gestão melhor do nosso tempo. A 7ª dica é o quê? Comece cedo. A gente vê aí nas histórias, nos livros, nas biografias, que a maioria dos homens e mulheres aí que a gente vê de sucesso começam seus dias cedo. Começam seus dias cedo. Então, assim, as pessoas têm mais tempo para sentar, para ler, para pensar, para se organizar, para planejar o dia, para fazer o exercício, para meditar, fazer tudo que a pessoa precisa fazer, começando o seu dia mais cedo. Acordar cedo normalmente nos deixa mais calmos, porque você está com o horário tranquilo para fazer tudo que você precisa, nos deixa mais criativo e com uma mente mais livre para pensar naquilo tudo no dia que está por vir. Então, é importante a gente começar mais cedo. E ainda os estudos ainda mostram que conforme o dia vai passando, nosso nível de energia diminui, o que afeta a produtividade. E, claro, consequentemente, afeta também nosso desempenho no trabalho. Então, a gente tem que tentar começar nosso dia mais cedo, porque é melhor, tá? Então, vamos fazer uma passagem aqui nas 7 dicas, que ainda vai ter mais 3 dicas bônus aqui de como a gente realizar mais através da gestão do tempo, minha gente. Vamos lá, fazendo um review rápido aqui das 7 que a gente já falou. Delegue tarefas. 2ª, priorize o trabalho. A 3ª, fuja da procrastinação. A 4ª, agende as tarefas. A 5ª, defina prazos. E a 6ª, evite fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E a 7ª, comece seu dia cedo. Então vamos lá para as 3 dicas bônus que eu falei que ia passar aqui. Primeira, uma dica bônus que eu acho muito interessante é faça pausas. Ainda mais agora. Gente, antes a gente saía de casa para o trabalho, aí do trabalho você tinha que sair para almoçar, tinha que voltar, dentro do trabalho você tinha que andar, se você trabalha numa empresa grande, tem que ir no departamento para o outro, você andava, se mexia, obrigatoriamente você se mexia, você tinha que ir no almoxarifado, você tinha que ir qualquer outro lugar, você se mexia. Agora em casa, você se mexe muito menos. E isso faz mal para o nosso organismo, para a nossa saúde. Então, a gente precisa fazer pausas, se organizar para não ficar, senão a gente fica sentado o tempo todo.
A gente tem que marcar lá de hora em hora, levantar, tirar 5 minutos que seja. Vai levantar, bebe uma água, toma um café, joga uma água no rosto. Faz qualquer coisa, 5 minutinhos para você poder se mexer e fazer o sangue circular, minha gente. A gente não pode ficar parado o tempo todo, tem que circular. Então faz mal a gente ficar parado muito tempo. As mulheres principalmente têm problemas de ficar parado muito tempo sentado, ficar as pernas incham, você muda a posição, coloca as pernas para cima para poder o sangue circular, mas a gente precisa se mexer, levanta, faz um alongamento, 5 minutinhos, para o nosso corpo funcionar melhor. E muitas vezes, a verdade é a seguinte, muitas vezes quando a gente dá essa parada, a gente volta, como a gente desfoca ali do trabalho, por exemplo, a gente, quando volta, você já deu uma arejada no cérebro, pensou em outra coisa, e aí faz com que você tenha novas ideias, às vezes uma nova visão sobre uma coisa, às vezes um problema, que você consegue resolver ver de maneira diferente. Então essa pausa é importante também para isso. É muito bom, não só para o corpo como para a mente. A segunda dica extra aqui é o que? Aprenda a dizer não. Nós precisamos... A Priscila está falando aqui, o milagre da manhã é cientificamente comprovado. Olha, o que eu sei é que, como eu falei aqui, Priscila, as pessoas todas que são bem-sucedidas, de muito sucesso, se você vai ver, as pessoas todas acordam cedo. Todas acordam cedo, porque elas ficam assim mais produtivas. E é o que eu falo, às vezes nós sermos produtivos não quer dizer que você acordou cedo e você vai começar a trabalhar mais cedo. Às vezes, você tem que saber o melhor horário que seu cérebro funciona e você organizar seu dia em relação a isso. Então, você usa esse mais cedo. O próprio Milagre da Manhã fala isso, que a gente acorda mais cedo, começar acordando 1 hora mais cedo. Para quê? Para você parar, meditar, ler um pouco e fazer um exercício. 1 hora, assim, para isso, né? É o exemplo que é o que eles usam, né, no Milagre da Manhã. Que é para exatamente preparar seu corpo para o dia. Então, o exercício seria um exercício rápido, só para realmente dar uma movimentada, que é para o sangue circular realmente. Então, é importante, essa questão do mais cedo, eu percebo que quando a gente começa o dia mais cedo, se fica mais tranquilo durante o dia também. Porque você começou antes, se organizou, você faz o que você define fazer de manhã mais cedo. Eu acho isso realmente muito bom. Eu hoje, por exemplo, acordei 1 hora mais cedo do que o normal. Eu conseguia ler um pouco de manhã, já aquelas coisinhas assim, mais que eu falo que são mais... que você não precisa pensar, que são mais automáticos, por exemplo, já fui, já baixei os e-mails, já limpei, papapá, na hora que eu realmente, efetivamente, fui sentar para trabalhar, essas coisinhas já estavam feitas. Então foi bom, porque eu ganhei tempo, aí me fez ser mais produtiva. Então eu acho muito bom. Eu acho que essa ideia do Milagre da Manhã é muito boa e é o que a gente vê aí, as pessoas todas realmente de sucesso. Ninguém acorda ao meio-dia. A verdade é essa. Ninguém acorda à tarde. E até porque é aquilo, o nosso cérebro está mais oxigenado de manhã, a gente está ali melhor e pronto para pensar as ideias mais claras do que se você está cansado no final do dia. No final do dia você já está cansado, a mente está cansada e por mais que você tenha acordado ao meio-dia, como esse exemplo que eu dei, indo de 8 a 80, né? Se você vai começar o dia mais tarde, já não é a mesma disposição e você vai trabalhar até mais tarde, que aí você já está cansado. Então, não é para todo mundo. Claro que tem pessoas que se adaptam bem desse jeito, mas não é para todos. De um modo geral, é melhor de manhã, sim. E falando aqui, a segunda dica extra que eu tava, né? Aprender a dizer não. Gente, nós temos que aprender a dizer não. Também eu falo que é outra mudança de hábito, é treino. A gente, às vezes, fica sem graça de dizer não. Às vezes, a gente fica... principalmente nosso chefe, por exemplo, no trabalho, nosso superior hierárquico, você fica assim, sem graça, mas muitas vezes a gente precisa dizer não. A gente fala assim de uma maneira educada,
explica os motivos do porquê do não, mas a gente precisa dizer não. Porque às vezes, como esse exemplo que eu tô falando, que é o seu chefe te pedindo para fazer alguma coisa a mais, é a maior dificuldade, é isso mesmo. Muito difícil mesmo dizer não. Mas a gente tem que aprender, é um hábito. Todo hábito a gente pode treinar, a gente treina para... É questão de treino, para você conseguir fazer, né, Bia? Obrigada por você estar aqui, Bia. Mas é assim, tudo é um hábito. Então, por exemplo, no trabalho, um exemplo, você explica, né, por que você tá sobrecarregado, porque às vezes é o caso, é o teu chefe tá te delegando para ele abrir espaço na agenda dele, tirando coisa da agenda dele que já tá cheia, e ele tá vendo para quem que ele vai colocar para frente, vai delegar, porque ele precisa de mais tempo, mais espaço na agenda dele. E às vezes a sua agenda já tá cheia, você não consegue, você tem que explicar e tem que falar não. Então, antes da gente sair pegando, oi, Rogério, obrigada por você estar aqui também, valeu, que bom. Então, a gente tem que ver antes da gente pegar e se comprometer com uma tarefa, com um projeto, dá uma olhada na sua lista, checa ali se você realmente pode assumir aquela responsabilidade. É importante. Não é à toa que existem livros, né? Só de como aprenda a dizer não. Existem livros só desse tema. Eu, aliás, no passado eu já fiz uma live só desse tema, sobre o poder do não. Então, a gente tem que aprender a dizer não. É difícil para a maioria das pessoas, mas é treino, é um hábito que a gente consegue criar. E a última dica aqui que eu falo, né, que na verdade não é nem uma dica, assim, é um resultado desse conjunto todo de estratégias para a gente fazer a gestão do tempo. O que acontece? Quando a gente faz a nossa gestão do tempo, a gente evita o estresse. Minha gente, é um jeito de evitar o estresse. Por que se fala tanto sobre gestão do tempo? Por que se fala tanto sobre agenda? É para evitar o estresse. Porque, na verdade, quando a gente sabe como vai correr o nosso dia, como a gente sabe o que a gente tem que fazer, quais são nossos horários, quais são nossas responsabilidades, tudo que a gente tem que fazer, você passa um dia tranquilo. Você tem muitas coisas para fazer? Tem. Mas você dificilmente é pego de surpresa. Então, você não ser pego de surpresa faz com que o nosso estresse diminua. Então, e essa questão de você ficar vivenciando, você estar sempre com estresse, a gente se sente cansada e às vezes parece que a nossa mente, que a nossa cabeça não trabalha direito sob estresse. Então, quando a gente se organiza, a gente evita esse estresse. Então, vamos, antes da gente finalizar aqui, deixa eu ver aqui, eu nem olhei muito aqui a minha tela, toda hora eu olho para cá, para a tela do YouTube para ver se dá certo. Eu espero que esteja indo bem, mas eu acho que a imagem aqui no Instagram tá melhor do que a do YouTube. Mas vamos repassar aqui as 10 estratégias que a gente falou aqui hoje. Vamos lá. As 10 estratégias. 1, delegue as tarefas. 2, priorize o trabalho. 3, fuja da procrastinação. 4, agende as tarefas. 5, defina prazos. 6, evite fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. 7, comece cedo. 8, faça pausas. 9, aprenda a dizer não. E a 10ª, evite o estresse. Então, essas aí foram as 10 dicas, assim, que eu acho, assim, dicas de ouro. São as que eu acho, assim, existem muito mais dicas do que essas. Mas eu acho que essas, assim, pra gente começar a falar desse assunto, são as principais. E espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Se tiverem, quem está ao vivo pode aproveitar e fazer aqui botar a pergunta aqui agora, que nem a Priscila colocou. Obrigada, Diogo, obrigada, que bom que você gostou. Mas aqui, quem tiver dúvidas, quem estiver assistindo aqui também a gravação, porque
porque eu sei que nem todo mundo consegue estar aqui no ao vivo. A maioria das pessoas, aliás, assiste a gravação depois. Pode me mandar mensagem se tiver dúvida, se tiver pergunta, questionamento, não concordar com alguma coisa que eu falei também. Pode me mandar mensagem. A gente conversa, a gente bate papo aqui no inbox. Sejam todos, agradeço muito quem pôde estar aqui no ao vivo, no Instagram, aqui no YouTube. Agradeço demais quem conseguiu estar aqui. Fico muito feliz. Deixa eu ver aqui na tela, que eu tô vendo na outra tela, na tela do YouTube. Fico muito feliz de quem pôde estar aqui. Agradeço demais a presença. Compartilhem com os amigos, compartilhem nas suas redes também, para poder outras pessoas, chegar para outras pessoas. E aguardo vocês na live da semana que vem. Teremos mais live, continuaremos com nossas lives de quinta, tá bom? Até a próxima, muito obrigada. Tchau, tchau!